Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Hoje nós vamos ler do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O item 18, carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Chamando a si o povo com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Citações de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. É Jesus a nos dizer: queres mesmo me seguir? Então renuncia às vantagens, às facilidades, à compreensão de todos e enfrente corajosamente as tribulações que possam advir para o triunfo da verdade, renovando a si mesmo. Jesus, ele atraía multidões. Eram muitos que buscavam os seus ensinamentos, as curas, e muitas vezes também curiosos, simpatizantes. Mas ele se volta para todos eles e diz: é necessário fazer escolhas. Então, é necessário que renuncie. Nesse renunciar, nós temos um grande exemplo. Allan Kardec, o nosso codificador,
o codificador da doutrina espírita. Ele passou por várias críticas, por momentos de dificuldades financeiras para editar os livros. E certo dia ele estava na sala pensativo em tudo isso, quando Amélie, sua esposa, chega até ele e diz que havia chegado um pacote endereçado a ele. Ele então abre e dentro dele o livro dos Espíritos, encadernado. Ele pega então uma carta que está dentro e vê que é de um senhor que conta a sua história, que no momento que estava em desespero, vai até uma ponte pensando em por fim à própria vida e encontra este livro, o livro dos Espíritos ali. E nele está escrito: este livro salvou a minha vida. Então ele pega o livro, leva para casa, lê, e este livro também salva a sua vida, muda a sua vida. E Allan Kardec então continua firme, renunciando e com certeza por todo esse trabalho somos abençoados também com esses ensinamentos, salvando as nossas próprias vidas. E nós, buscando compreender melhor uma palavra trazida pela psicologia moderna, ser resilientes, a resiliência, pela psicologia moderna, quer dizer a capacidade de enfrentar sofrimentos, dificuldades, embates sem se abater. Vimos uma relação no que nos diz Jesus de carregar a cruz, mas com o objetivo de crescimento, de propagar a fé. E essa palavra é originária da física. Foi Thomas Jung que, em 1804, designou materiais que têm a capacidade de, apesar de uma pressão, retornar, voltar ao seu estado original sem se deformarem. E a psicologia moderna então adota para ela esta palavra com o sentido que já dissemos, de enfrentamento do sofrimento, das dificuldades, sem se abater. Como doutrina espírita, em especial Jesus, são muito atuais, então fizemos uma relação com o que Jesus nos disse de carregar a cruz e também vamos perceber que as características que nos diz de sermos resilientes vai de encontro a tudo que tem no Evangelho. E uma das características é a flexibilidade. Flexibilidade, bem compreendida, é a capacidade de se adaptar a situações de sofrimento, crises e ainda se sair bem desta situação, Com isso, nós trazemos um exemplo, o exemplo de Leon Denis. Leon Denis, que teve muitas dificuldades financeiras para fazer seus cursos, para terminar os seus cursos. Ele se torna um autodidata. E é nesse momento que ele conhece o livro dos Espíritos e se torna espírita. E com 70 anos já cego, ele vai então aprender braille para continuar os seus estudos, as suas leituras. E nós trazemos também para o nosso momento que estamos nos adaptando à tecnologia, a formas diferentes, para conseguirmos continuar o aprendizado nesses momentos. Também nos diz a psicologia de uma outra característica, a empatia,
A empatia que nos diz o poeta é abraçar a alma, a compaixão. E nela trazemos o exemplo de Ivone do Amaral Pereira, que abraçou almas em sofrimento, em dor, espíritos também em sofrimento, espíritos suicidas. E ela nos deu esse grande exemplo de dedicar a sua vida a todos eles, fazendo dela realmente a compaixão, o amor sublimado todos os momentos da sua vida. Também nos diz de uma outra característica: ser resiliente é saber administrar as emoções. E neste exemplo, nós trazemos Divaldo Pereira Franco, que nos conta que quando jovem ainda passou por momentos em que chegava a um velório, chorava até mais do que os próprios familiares. E ele conseguiu esse equilíbrio e nos ensina através do conhecimento, através do estudo e também do autoconhecimento. A mesma coisa também nós vamos encontrar numa outra característica, que é o otimismo. O otimista racional, aquele que percebe sim que temos muitas vezes dificuldades, limitações, mas que não estamos sozinhos, que precisamos confiar, que temos que ter esperança. E nesse exemplo trazemos Raul Teixeira, que é esse grande exemplo de um trabalhador que, apesar da enfermidade no corpo físico, continua firme com Jesus e com Kardec. E é assim que, com esses exemplos, nós vamos buscando cada vez mais nos fortalecer, saber que é possível, que nós também conseguiremos, com certeza, com perseverança, com coragem, com abnegação, que é o que nos diz o Evangelho. Resumindo tudo isso, estas as qualidades, as virtudes que devemos e temos que trabalhar em nós para conseguirmos, seguir Jesus, encontrando um caminho bem melhor para as nossas vidas, um mundo melhor, um futuro melhor, e também encontrando a paz, a alegria de viver, porque com Jesus tudo se torna bem mais fácil, porque se hoje estamos passando por momentos difíceis, se começarmos a segui-lo, com certeza encontraremos esta paz. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho. Nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos
nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós vos suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz
os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de Nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um instante nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho,
nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Nós vamos ler a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, em 24 de maio de 1985. Temas velhos e mal interpretados. Na doutrina do Consolador, que é o próprio Evangelho do Cristo de Deus, trazidos para todos nós e redivivo agora através dos Espíritos do Senhor, com este mesmo Senhor, tudo é tão claro e explícito, apenas dificulta a sua íntegra compreensão a falha do próprio homem. Como sabemos que benzedura é passe, por que não usamos o termo passe ao invés de benzedura? E há quem ainda notifique que a água sobre a mesa foi benzida, ao invés de dizer que foi fluidificada, sem anotar as superstições que giram em torno da sexta-feira como dia mais forte para um trabalho espírita. O trabalho dos espíritas e os espíritos é oportuno sempre. O que se faz necessário é colocarmos Kardec nas expressões que são puramente do Espiritismo, e que tantos irmãos nossos, por ignorarem o termo exato, se apropriam de outros que se tornem inadequados à clareza da própria doutrina. É dever de todos os profitentes da doutrina consoladora do Espiritismo, codificado pelo mestre Kardec, e que se encontra todo no sublime legado kardeciano das obras deixadas para todos nós. Paz, agora e sempre. R. de Carvalho. Boa noite a todos.